O mercado de pets é um dos mais promissores no país, principalmente se levarmos em consideração uma população de quase 150 milhões de animais de estimação somente aqui no Brasil. E são muitas as opções para empreender nesse setor, como alimentos, artigos de higiene e produtos veterinários. Foi pensando nesse nicho que o Pedro decidiu investir para ter um negócio dos sonhos. Ele apostou na Plamev Pet, um plano de saúde para animais de estimação, e já tem muito o que comemorar. Sou Pedro Svacina, administrador de empresas, pós-graduado em marketing e sou empresário, pai de 2 filhos humanos e 2 filhos pets, Júlia e João, 16 anos e 18 anos, os humanos, e a Yolanda, que tem 11 meses, e o Dom, que tem 10 anos. A Plamev, ela representa um propósito de vida, né? Que é a gente poder contribuir e poder trazer para a comunidade um conhecimento básico. Muitos pais e mães de pets, eles não têm muita noção do que pode acontecer com o seu filho pet, né? O seu peludinho. E a Plamev, ela ajuda a mudar essa cultura. Então ela representa uma mensagem para o público, para pais e mães de pets, de que os cachorrinhos e gatinhos podem viver mais e melhor através da prevenção, através, nós humanos vivemos cada vez mais, né? A gente vai no médico, faz check-up e tal. Por que os pets não podem viver mais? E trazer essa consciência através de um plano de saúde, porque o tutor, quando está pagando o plano, ele fala, estou pagando, eu vou levar, né? Então ele leva o pet mais ao veterinário e isso garante que o pet viva com mais qualidade de vida e consiga viver mais verdadeiramente. Então, Plamev é uma mudança cultural, a gente está fazendo essa transformação no mercado, trazendo mais consciência e colocando o pet onde ele já está na casa de muitos brasileiros e de muitos pais e mães de pet, que é no coração, sendo um filho ou um super amigo. E por que não viver sem dor, poder pegar uma doença logo no início para você poder tratar e ele viver 3, 4, 5 anos a mais. Eu sempre me considerei uma empresa, então desde que eu trabalhei no mercado corporativo, eu era funcionário, né, eu comecei como vendedor, cheguei a vice-presidente de multinacionais, né, muito relevantes no mercado. Então eu sempre me coloquei como empreendedor, sendo eu uma empresa, abrindo a lojinha de manhã e fechando. Então eu sempre estudei muito, sempre vesti a camisa da empresa que eu estou. Então muitos empreendedores, muitos funcionários e colaboradores hoje querem e vão empreender no momento, mas talvez não seja esse o momento. Mas o pensamento de dono é fundamental para que a gente consiga chegar nesse momento. Eu comecei a empreender com 40 anos, eu tive uma carreira corporativa de muito sucesso e quando eu conheci o projeto da Plamev, eu falei assim, é o momento, estava com 40 anos, eu falei assim, agora que eu já sei bastante, eu consigo contribuir, eu comecei então a empreender. Sempre sonhei, sempre quis ter o meu negócio, mas eu sempre fui dono dos negócios que eu trabalhava, mesmo como colaborador. Então é mindset, é pensamento, como você se porta. Então se você é colaborador ou se você quer ser um empresário, pense sempre que você é o dono da empresa, que isso faz toda a diferença. Hoje a Plamev é um plano de saúde que atende em qualquer lugar do Brasil e do mundo através da modalidade de reembolso. E além disso, nós temos mais de 1.200 clínicas e mais de 3.000 veterinários na nossa plataforma. E não precisa ser apenas numa clínica. Hoje os nossos clientes também têm através da telemedicina. Então, se você está com o seu pet em casa, ele está amuadinho, ele está um pouco mas ele está diferente do que você conhece, você pode ligar para um veterinário e perguntar exatamente como os humanos fazem com o pediatra, né? Então é criar esse movimento que é muito fácil para nós humanos, né? Quando a gente pensa no nosso filho humano, a gente rapidamente liga para o pediatra e tal. Então é trazer essa dinâmica também para os pets hoje. Então a gente está no Brasil todo, em qualquer lugar do mundo. Para onde você levar os seus filhos pets, a Plamev vai estar lá te ajudando. Ou através de uma clínica credenciada, ou através da modalidade de reembolso, que é você paga, pega a nota fiscal e através do nosso aplicativo você manda e a gente reembolsa esse valor.
A Plamev trabalhou e trabalha com vários canais de divulgação. Nós já trabalhamos com televisão, rádio, a Band Super, a gente já fez merchan na Band, nas rádios da Bandeirantes também. A gente usa muito também internet, né? A nossa internet, porque através do marketing digital você consegue aparecer para aquele cliente do seu produto. Então, marketing digital, para quem está começando, é uma oportunidade muito boa, porque você aparece o seu produto para aquela pessoa que está especificamente procurando. Estou procurando um liquidificador, você vai ver que o Instagram começa a te mostrar tudo isso, né? O Facebook. Então, marketing digital é uma ótima oportunidade para começar. E aí o seu negócio crescendo, você precisa também ir para as outras mídias, como a televisão, rádio, outdoor, buzzdoor, ações em shopping, trade marketing. E a Plamev, ela hoje utiliza bastante dessas ferramentas para que a gente consiga chegar nas casas de todos os pais e mães de pet. Hoje a Plamev tem o que a gente chama, algumas pessoas chamam de persona, outras de avatar, mas quem é o cliente típico, né? Não sei na sua empresa se você já fez uma pesquisa. Na Plamev a gente faz pesquisas regularmente. Nosso cliente típico hoje são mulheres com entre 36 anos, casada com 2 filhos humanos e também com filhos pet, tem nível universitário. Esse é o público, é a persona que mais tem o nosso plano de saúde. Mas a gente entrevistando os nossos clientes, a gente sabe que é uma decisão muito de casa, né? A gente tem 70% mulher, os demais são homens, mas a decisão é uma decisão da família, né? Então, às vezes, a pessoa que paga, ela até tomou a decisão de passar o cartão e tal, mas é uma decisão sempre familiar. Então, hoje, o nosso cliente é o pai, é a mãe, são 2 papais ou 2 mamães de pet. Esse é o nosso público hoje que ama o seu peludinho, né? Seja um cachorrinho, seja um gatinho, né? E quer economizar e o melhor, fazer com que ele viva mais e melhor. Então, com o plano de saúde, eu consigo ir 3, 4 vezes ao veterinário, sem gastar mais nada com isso, e fazer toda a prevenção. Então, ter um plano de saúde vai fazer com que o seu pet viva no mínimo 3 anos a mais. Além disso, a Plamev tem um aplicativo. No nosso aplicativo, ele é um aplicativo inspirado em pais e mães de primeira viagem. Então você coloca todo o histórico do seu pet, tem lá a curva do peso dele, quando você for no veterinário. E o mais legal, o nosso aplicativo ele latimia para ele te avisar. Papai, tá chegando a hora da vacina. Papai, tá chegando o dia do remédio. Você coloca as informações no aplicativo e ele interage. Por isso que a gente fala que a Plamev dá voz aos pets. Então a Plamev, ela nasce, né, dentro de um hospital em Aracaju, e ali era um negócio muito pequeno e ele não precisava de muito dinheiro. Mas no momento que a gente pensou em expandir, levar para outras clínicas, levar para outros hospitais, a gente precisou buscar investimento. E isso começou com um grupo mineiro de investidores, e eu entrei nessa época, no final de 2018, foi a grande expansão da Plamev, foi no momento que ela sai de Aracaju e vai para todo o Brasil. Então a gente, através de investidores mineiros, que são nossos sócios até hoje, depois de aproximadamente 1 ano, a gente recebeu o aporte de um primeiro fundo, que está com a gente até hoje. Então, e agora a Plamev não para de crescer, a gente continua, né, tanto com recursos próprios como dos investidores, crescendo, fazendo com que esse mercado, que hoje é um oceano azul com baixíssima penetração, ou seja, poucos pais e mães de pet têm plano de saúde. Então, imagina, 120 milhões de cães e gatos, esse mercado para a gente entrar, né, para a gente crescer, ele é muito grande. Então a gente precisa investir muito em marketing e vendas, então é necessário esses aportes regulares, e a gente faz isso ou com capital próprio ou buscando investidores. O mercado pet no Brasil, ele é o 7º maior mercado do mundo, é um mercado que não para de crescer. Durante a pandemia ele cresceu mais de 30%. Então, é um mercado que cresce muito, com margens muito boas, né? Então, se você disser, Pedro, você recomenda entrar no mercado pet? O mercado pet é um mercado que hoje depende. Você vai ter o quê? Um pet shop? Ou você vai ter uma casa de ração? Ou você é um veterinário, empreendedor? A gente super recomenda que você
acelere esse segmento, né? Então, que você consiga ter um plano. Se você é um veterinário, cadastra a Plamev lá para você poder ter mais clientes. Você vai ter mais tráfego, vai ter mais gente indo na sua clínica. Se você é um pet shop ou uma casa de ração, a Plamev também pode ser vendida por você lá. Você pode vender o plano, então trazer novas receitas. Então, é um produto que traz boas margens para quem vende. E também para você que dá banho, para você que dá fazer o banho e tosa ou vender ração, são margens muito legais. Lógico que você tem que fazer toda a análise do mercado, do bairro que você está, para entender se o valor que você vai pagar de aluguel se viabiliza, mas as margens são muito boas e a gente só vê esse mercado crescendo, ele cresce acima de vários outros mercados. Tá? A gente crescendo duplo dígito todos os anos. É isso que a gente entende que é um mercado mais do que promissor, é um oceano azul. A Plamev, ela começou lá em 2013, a gente tinha 4 funcionários, hoje a gente já tem mais de 140 colaboradores, nós temos mais de 300 parceiros de negócio e se eu for contabilizar os veterinários, nós temos mais de 3.000 veterinários que hoje, de alguma forma, utilizam a Plamev e têm receitas vindo da Plamev. Então a gente tem o ecossistema direto, que são os nossos colaboradores, né, que estão ali o seu plano de saúde, não só plano de saúde para humano, mas ele também, o nosso colaborador, ele tem o plano de saúde pet para os filhos pets dele, né? Então a nossa rotina é uma rotina extremamente leve. A Plamev, a gente tem alguns drives na nossa cultura, tem que ser divertido e tem que dar lucro, né? Então a empresa precisa crescer, precisa prosperar, mas precisa ser divertido. E a gente tem isso muito claro. Os nossos líderes, eles têm muito treinamento. As empresas de sucesso, né, são pessoas, processos e tecnologia. São 3 pilares: pessoas, processo e tecnologia. Pessoa no lugar certo, processo que funciona e tecnologia para você alavancar o seu resultado. Tem um número que é curioso: 80% dos pets que morrem, eles poderiam viver mais se eles tivessem feito exames preventivos. Então hoje, quando um pet morre, de cada 10 pets que morrem, 8 o tutor tem uma parcela de culpa. Tem uma carteira que não para de crescer, né? Então a gente hoje tem mais de 10.000 atendimentos, mas esse número, pessoal, cresce todo mês. Todo mês a gente passa e é legal porque um atendimento, uma curiosidade para vocês entenderem, um atendimento ele tem vários procedimentos. Então, um número que é legal contar para vocês, porque às vezes ele vai lá fazer uma consulta. Aí ele fez a consulta, um hemograma e uma vacina. Ele fez 3 procedimentos. Então, assim, a gente tem 10.000 atendimentos, mas mais de 30.000 procedimentos. Entende? Então, a gente está realmente movimentando esse mercado e muitos pets não vão todos os meses, né? Então, a nossa carteira, ela não para de crescer e esse atendimento, ele cresce. Mês que vem a gente deve ter 11, 12.000 atendimentos e assim sucessivamente. E isso tudo fazendo com um ecossistema local, indo lá no veterinário da cidade, sabe? Aquele veterinário. Ah, Pedro, mas se o veterinário que eu levo sempre não tiver o plano, como eu faço? Quem escolhe o pediatra para o seu pet é você. O veterinário, né, para o seu pet é você. E aí você pega a nota fiscal e pede o reembolso através do nosso aplicativo. O importante é você cuidar do seu pet. Quando me perguntam qual é o maior desafio para cuidar de um negócio, é realmente você cuidar das pessoas, trabalhar com líderes, formar líderes, porque as pessoas têm sonhos, têm objetivos, têm dores, têm problemas, né? Então, esse é o maior desafio de toda empresa. Lembrar que a empresa só existe porque existem pessoas que proporcionam e fazem com que isso aconteça. Então, colocar o colaborador em primeiro lugar e trazer para que eles tragam
né, insights, novidades, escutá-los, como eu falei, os 3 pilares da liderança: dar voz, previsibilidade e ser justo. Então, o maior desafio para qualquer pessoa é cuidar bem das pessoas. Parece óbvio, mas o que mais existe por aí são pessoas que às vezes contratam um gerente e falam assim: agora é com ele. Não. Quando você contrata um gestor, presta atenção, empreendedor, quando você contrata um gestor, o seu trabalho só está começando. Porque se você não cuidar bem desse gestor e estruturá-lo para que ele cuide bem do seu colaborador, ele pode massacrar o seu colaborador. E aí, o que eu te digo é que as pessoas não vão ficar na sua empresa. As pessoas vão embora. Só não vai embora aquele que não consegue outro emprego. E normalmente quem tem mais dificuldade de arrumar emprego, normalmente é aquela pessoa que não está pronta para aquela posição. Ou seja, não são os melhores. Os melhores vão embora. E aí o negócio começa a dar errado, e aí o empreendedor começa a ter prejuízo e ele coloca a culpa, né, em alguma coisa que não é dele. É muito importante, a gente conversa, a gente tem veterinários, a gente tem uma equipe preparada para entender em que estágio da vida aquele pet está. Então é muito importante, um pai de pet de 0 anos a 3, 4 anos, eu consigo lidar bem com essa expectativa e trazer muita consciência para ele, né? Dizendo que o que pode vir a acontecer. Já com um pet mais idoso, 5 ou mais, normalmente esse tutor ele já vem com uma dor, ou com uma doença pré-existente, ou com uma doença terminal. Isso tudo é importante a gente, como plano de saúde, deixar claro, né, para que nós não somos um milagre, nós somos uma opção que ele vai poder reduzir despesas eventuais no futuro. Ah, Pedro, se um pet tem uma doença pré-existente, a Plamev não aceita esse pet? A gente aceita. Só que existem carências, ou seja, é importante o tutor entender que, por exemplo, para ele fazer uma determinada cirurgia, ele tem uma carência, que pode ser de 3 meses, pode ser de 6 meses. Então, eu trabalho dando essa informação, isso tudo está ou no site ou no contrato, para que ele consiga entender. Ah, então eu só vou poder usar daqui a tanto tempo. Então, se o pet dele está com uma doença crônica ou ele precisa fazer uma cirurgia de imediato, ele precisa saber que o plano de saúde não vai cobrir naquele momento, né? Para que ele não fique frustrado, porque ele é um negócio como outro qualquer. Tem um número que é curioso: 80% dos pets que morrem, eles poderiam viver mais se eles tivessem feito exames preventivos. Então hoje, quando um pet morre, de cada 10 pets que morrem, 8 o tutor tem uma parcela de culpa. Empreendedor, primeira sacada: para você vender, você tem que transformar um estranho em um amigo. Então, o seu prospect, ele precisa te conhecer, ele precisa saber quem é você precisa ouvir realmente quem ele é, né? Então, transformar o estranho em um amigo, depois transformar esse amigo, aí sim, em cliente. E depois você fazer de tudo para encantar, para que ele não seja só o seu cliente, ele seja um fã fervoroso. Então ele comece a falar e diga: nossa, eu tenho depoimentos de clientes que falam o seguinte: se eu fosse pagar tudo que eu faço no meu cachorro, no meu peludinho, eu teria que vender um rim. Um rim, gente. Tá lá no nosso site, você entra lá, tem depoimentos de clientes, você vai ver. Ela fala exatamente isso, porque de tanto que ela leva o pet, de tanto que esse pet acaba tendo de despesa, e ela não paga nada, né? Então o pet dela tem uma doença crônica e ela faz todo o tratamento do seu pet. E ela disse: não, se eu tivesse que pagar tudo isso, e hoje ela paga lá R$99, mais nada. A pandemia, ela foi uma dor, e ela é uma dor até hoje, para muitas famílias. Então, eu não gosto de dizer que para a Plamev a pandemia foi bom. Então, por quê? Porque não tem como uma pandemia ser bom para ninguém. Então, essa é uma resposta que eu faço com muito respeito a todos aqueles que tiveram seus entes queridos perdidos. Mas durante a pandemia, cães e gatos salvaram vidas. Pessoas deixaram de se suicidar porque tinham a companhia do cachorro, porque as pessoas não saíam de casa. E aquele cachorro só olhava. Eu sei, para você que tem cachorro, você deve saber o que eu tô falando. Você que tem gato, você deve entender o que eu tô falando. Que ele tá ali é só amor. Então, cães e gatos foram invadidos, né?
Quem tinha pet, aumentou. Comprou um segundo ou adotou um segundo. Quem não tinha, foi buscar esse companheiro. Então, naturalmente, o mercado ele explodiu, ele cresceu muito. Para aquele tutor que estava em casa, ele falou, vou trocar a caminha do Thor, vou trocar a caminha da Mel, vou melhorar a ração. Começou a entender que existe alimentação saudável. Como só se falava de saúde, de como você melhorar a saúde, você também gerou essa curiosidade. Como eu posso melhorar a saúde do meu pet? E aí, naturalmente, por esses efeitos que a pandemia provocou, a Plamev cresceu muito. Nós temos um controle financeiro muito rígido e muito no detalhe, né? Do custo do Clips, né? Custo é igual unha, gente, né? Esse é um ditado bem popular. Não para de crescer. Então, se você relaxar, daqui a pouco você está gastando mais luz, daqui a pouco você está gastando mais papel do que você precisava. Então, as finanças estão desde do Clips a investimentos maiores. Então, a gente tem uma diretora financeira, ela acompanha, é uma CFO, ela olha isso muito próximo. A gente tem uma empresa de contabilidade, nós somos uma empresa auditada, então a gente tem uma auditoria externa para olhar os nossos números e questionar e fazer as ponderações para que a gente possa corrigir aquilo que estiver errado e não ser penalizado no futuro, para garantir que a gente está pagando todos os nossos impostos, não só em dia, mas correto, porque quando você vai crescendo o seu negócio, às vezes você escuta assim, não faz assim, emite uma nota assado. Isso é ilegal. Isso uma hora vai acontecer e você vai vir, a conta vai vir. Tá? Então você precisa trabalhar certo, você precisa emitir todas as suas notas, você precisa pagar todos os impostos trabalhistas e municipais e estaduais. E isso você precisa de contadores, você precisa de um diretor financeiro. Pedro, mas eu sou muito pequeno, como eu faço? Vai no Sebrae, o Sebrae tem várias dicas, você tem vários conteúdos, né? Talvez específico para o seu negócio, você vai ter que explorar um pouco mais. Mas o que você não pode é deixar isso para depois, porque vai funcionar como um imposto ou um juros sobre juros. Quando você deixa o financeiro como segundo ou como terceiro ou para depois, você quebra o seu negócio. Qual é o futuro da Plamev? Gente, o futuro é muito promissor. A gente vem crescendo, mais do que dobrando a empresa ano contra ano. E o mais legal, não é só crescer o faturamento, não é só dobrar a base de clientes. Isso é muito legal, né? Mas a gente cresce o número de colaboradores. Então eu estou ali influenciando, fazendo com a economia local. Eu aumento o volume de receita também para os veterinários. Então o nosso crescimento é acelerado. Então a gente quer mais do que dobrar ano contra ano e a gente não vai parar por aí. Esse é o crescimento que a gente quer. A gente quer que todos os pets do Brasil tenham no mínimo conhecimento, pais e mães de pets do Brasil tenham no mínimo conhecimento, que eles saibam a responsabilidade deles como tutores. Então a nossa missão é muito maior, que é cuidar e dar voz aos pets. Essa é a nossa missão, cuidar e dar voz aos pets. E a gente faz isso mesmo que o tutor não compre o plano. Se ele tiver o nosso aplicativo, que é gratuito, ou ele seguir as nossas redes sociais, ele já vai ter dicas ali que ele já vai pensar e agir diferente com o pet dele. Melhorando a comida, ele já sabe que ele vai melhorar, ele sabe que o pet dele não pode ficar obeso, que ele tem que caminhar, que da mesma forma que a gente tem entupimento de coronária, o pet também tem. Então, o nosso plano é continuar crescendo, fazendo essa mudança cultural. Se a gente tiver, daqui a alguns anos, né, o conhecimento de que a Plamev é uma referência para os tutores, papais e mamães de pet, para conhecimento de como melhorar a vida de um cão ou de um gato, a nossa missão vai estar sendo cumprida. Então, é crescer, mas não só crescendo com venda, mas crescendo com conhecimento. Participar dessa mudança cultural. Né? Eu já ouvi uma vez numa palestra, eu não me lembro exatamente de quem foi, mas ele falou assim, montou um plano? Então executa o plano. Porque o que mais tem são pessoas montando planejamentos e não executando. Mesmo que você não execute o plano 100%, todo mês você olha lá e vê como é que está, para onde eu estou indo para o meu plano. O plano é seu, então ajusta a vela do seu barco e vai direcionando. Pedro, pode mudar o projeto? Pode mudar o sonho? Claro que pode.
Não tem problema, mas desde que você tenha consciência e você tome essa decisão, e não alguém tome essa decisão por você.